Grande abraço, telespectadores. Está no ar mais uma edição do programa Questão de Ordem. Programa que, entre outros assuntos, aborda as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão, nesta Casa de Leis. Recebemos hoje a visita de dois edis, um do PMDB, o vereador Ricardo de Oliveira Ricardo Queixão, e outro do PDT, como diria o presidente desta casa, Aguinaldo Araújo, César Silva, ou César Silva Nascimento, que é o nosso parlamentar César, por enquanto, ainda, todavia, durante do PDT. Vereador César, já vou começar lá mandando fumo, satisfação em rever o amigo. O senhor permanece no PDT ou isso tem prazo de validade? Tudo bom com o amigo? Tudo jóia, Ademir, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer atender o seu convite e estarmos aqui nesse feedback com a nossa comunidade, com aquele que nos acompanha e nos colocaram aqui para sermos interlocutores dos seus interesses. Na realidade, eu não fico no PDT. Já é um fato. Isso é fato meu, né, da minha equipe, sim, é um fato que provavelmente não tenha volta. É uma decisão tomada não pelo vereador César, mas pelas pessoas que fazem o vereador César continuar aqui, estar aqui. Né? Uma equipe que, juntamente com essa equipe, nós tomamos essa decisão, né? Mas é 90% de chance de não continuarmos no PDT. A não ser, de repente, a política é muito dinâmica, que o PDT volte para a base opositora e aí sim poderemos até continuar. Mas se isso não acontecer, 99% de chance de nós estarmos em outro partido na próxima legislatura. O senhor vai voar de bomba ou o senhor vai voar de tucano? Ou Ademir, tem uma terceira alternativa? Hoje, não. A única alternativa que nós temos hoje é que eu vou para um partido onde o símbolo usa pena. Agora, e aí a gente está analisando positivo. Ou PSDB ou PSB, são dois partidos que eu me identifico. As pessoas que estão à frente são pessoas no qual nós comungamos dos mesmos ideais, das mesmas ideias. Agora, mais para frente é que nós vamos analisarmos de uma forma mais tranquila e mais serena para tomarmos uma decisão. Mas certeza que será um desses dois partidos. Vereador Ricardo Queixão, prazer em revê-lo. O senhor também vai voar ou vai permanecer no PMDB? Tudo bem com o amigo? Ademir, mais uma vez uma satisfação estar aqui. Obrigado a todos vocês pelo carinho, obrigado pelo convite. E aquilo que eu falei para você anteriormente, até no outro programa. Eu vou aguardar para ver como vai ficar, porque muita água vai passar por baixo da ponte. Então hoje eu aguardo. Vou ver como que vai ficar a situação, não sei ainda como vai ficar tudo, porque hoje nós temos um candidato a prefeito no partido. Só que assim, quando ele chegou, eu já estava, então eu vou ter que ver como que vai ficar, para depois eu poder me pronunciar. Primeiro eu vou consultar o advogado, a gente vê o que se faz para depois me pronunciar. Não posso fazer que nem o César, que ele já declarou, eu não sei o que eu vou fazer ainda, como que eu vou já falar, externar que eu vou sair do partido, não posso falar. Mas o senhor deixou um gancho que essa possibilidade existe. Se ela vai ser consumada ou não, é outra situação. Olha, essa possibilidade existe. Ademir, eu acho que de todos os vereadores aqui da casa existe, porque assim, haverá muita troca. Eu estou vendo que tem muitos vereadores, vereador Ivan, que a gente comenta direto também, vai sair do partido. Então é assim, há muitas cogitações e muitas indagações. Agora é que nem eu falo, a partir do ano que vem que nós podemos ver o que realmente vai acontecer. Eu não posso falar muita coisa porque, né, a gente não sabe ainda. Ainda tem dúvidas, né? Vereador... É que são duas questões diferentes, né, Ademir? Desculpa te cortar, são duas questões diferentes. A minha questão e a questão do vereador Ivan, né, que no início foi também a questão do vereador Aguinaldo Araújo, desses três vereadores que compunham o PDT, né, nossa questão foi simplesmente, única e simplesmente, por uma falta de respeito que a executiva não teve conosco. Né, trocou toda a executiva aqui no município, sem nos comunicar, sem nos dar a mínima satisfação possível. 3 vereadores eleitos por esse partido, representando à altura o PDT em Cubatão, né, fazendo jus ao seu estatuto e à sua memória, no qual o Leonel Brizola deixou, e nós não fomos respeitados. São duas questões bem diferentes. A questão hoje no qual passa o vereador Ricardo, que acredito eu que ele não saia do PMDB, até mesmo porque é uma sigla no qual ele se identifica muito e gosta muito, são questões diferentes. Né? A minha questão foi uma questão que eu chamo de golpe partidário, né? Da forma que foi tomado, né? Não é questão de porque o partido está ruim ou deixou isso estar ruim. Mas são questões distintas, respeito o vereador Ricardo, né, no seu posicionamento. O que ele falou é verdade, ele já era PMDB, foi eleito pelo PMDB para que o Wagner chegasse.
Então são duas questões distintas. Respeito muito, tenho certeza disso, tenho certeza que o vereador Ricardo, como eu e os demais vereadores dessa cidade, vai tomar o seu posicionamento na hora certa e de uma maneira coerente e verdadeira. Porque é dessa forma que nós pontuamos nosso mandato, de uma forma coerente e verdadeira. A gente só espera que o partido, não só o partido, mas as pessoas tenham a mesma sinceridade e sejam verdadeiras conosco. Né? E eu não tive isso do meu partido. Esse é o motivo de eu e o vereador Ivan hoje estarmos nesse embate. É apenas por isso. Adoramos o PDT, comungamos do estatuto e da filosofia no qual o Leonel Brizola nos deixou. Totalmente diferente do vereador Ricardo Oliveira, o Ricardo Queixão, Sim. Que a questão, quero crer eu, e o vereador pode confirmar ou não, seja a linha de conduta do partido, que era da base de situação e recentemente deixou a base, não é isso, vereador? É verdade. No caso agora eles estão na oposição, mas eu acho que a questão também não foi nem isso, é que nem ele falou, que o partido não respeitou. Houve uns acontecimentos há 1 ano, há 2 anos atrás, que ele até mostrou para mim, que tentou retirar o mandato deles. Ou seja, o que ele falou, ele está concreto. Ele automaticamente, quando foi eleito, junto com os outros dois, Aguinaldo e Ivan, eles levam o nome do partido. São grandes nomes, porque o pessoal votou no César, não no partido. Automaticamente votaram no César. Aí hoje o partido se acha o dono do mandato deles, tudo bem, é dono do mandato, tranquilo. Só que quer se intitular e falando que eles têm que fazer tal coisa do jeito deles, e não é bem assim. Diferente da sua situação, né? A saída do César, do vereador César, do vereador Ivan do PDT, é totalmente diferente de uma possibilidade de saída do Queixão do são casos diferentes, PMDB, né? Hoje, por exemplo, que nem hoje eu sou a situação, o PMDB já era a situação, aquilo que eu falei. Lá atrás foi firmado um acordo com o governo e apenas estou mantendo a palavra, né? Porque a palavra vale mais do que dinheiro. Então, automaticamente eu vou até o final com a prefeita Márcia Rosa, foi aquilo que eu falei. Só que assim, o partido tinha aliado isso. Hoje, cada um tem seu direito. O partido tomou outro posicionamento, só que o meu continua o mesmo. Então fica dando essas indagações por conta disso, mas nada mais do que isso. Vereador César, tivemos recentemente na casa uma comissão de professores em específico, servidores públicos municipais, reclamando da falta de pagamento de alguns meses de abono. O que o senhor tem a falar sobre o assunto? Olha, Ademir, é triste quando a gente para uma sessão para a gente discutir certos tipos de assunto que deveria ser regra, né? que na realidade... Foi obstruído, inclusive o vereador Ricardo Queixão tinha um projeto que seria votado naquela data e por um acordo não foi votado. Sim, nós assumimos um compromisso com esses servidores que aqui tiveram, que é uma comissão formada onde há vários segmentos, há vários profissionais de várias áreas, há professores, gestores e outros profissionais da municipalidade, né? Mas a gente fica triste, como eu falei para você, Ademir, no momento que a gente vive hoje, um momento de crise, aposentados, aqueles que transformaram a cidade, que levaram a máquina pública nas costas durante tantos anos e hoje tem que sair do seu sossego, do seu, da sua família, do seu da sua família, o tempo que era para ele descansar e aproveitar, ele tem que sair para vir reivindicar alguns compromissos que foram firmados e que não estão acontecendo. Então é muito triste. Né? O que acontece? Esse abono, na realidade, na época, ele veio não para suprir, mas ele foi um compromisso firmado que enquanto o cartão servidor, né, não resolvesse o problema, a situação que todo mundo tem conhecimento, que está no Tribunal de Contas, tem uma série de fatores que está impedindo o cartão de voltar, seria dado o abono. Isso foi um compromisso juntamente com a municipalidade, com esses vereadores, que enquanto isso não acontecesse, estaria dando o abono. Mas já quase um ano, né? Já tem, isso está desde janeiro. Isso está em janeiro, vai fazer um ano agora. Né? Foi em janeiro a primeira parcela que não teve, caiu em janeiro, e a partir de fevereiro ela já ficou ali o mês de fevereiro sem pegar o abono. E o que acontece? A grande complexidade, Ademir, é que hoje a maioria dos funcionários públicos, para muitos que não conhecem, muitos que têm uma informação errônea, hoje 90% do servidor público não está no teto da prefeita, muitos colocam isso, que é para denigrir a imagem do servidor. Verdade. Verdade. Muitos colocam isso para denigrir a imagem do servidor. 90% não está no teto da prefeita. Nós temos servidor público hoje, Ademir, ganhando R$600 por mês líquido. Quanto? R$600 por mês líquido.
Absurdo. E isso é um absurdo. Como é que você paga um aluguel? Como é que você coloca o alimento dentro de casa? Porque dá a cesta, dá o feijão com arroz, mas e a mistura? E outros fatores, tem o fator dos filhos. Então, assim, não é a realidade da maioria dos servidores públicos hoje. Né? Então, o cartão, ele passou a ser salário. Por que ele passou a ser salário, Ademir? Ele passou a ser salário o cartão porque a partir do momento que um servidor, um pai de família, ganha 600, 900 reais líquido por mês, aqueles 500 reais passou a ser salário. Quase metade do salário. Sim, porque ele passou a ser aceito em algumas imobiliárias para pagar o aluguel. Ele passou a ser aceito em lojas de móveis. Então, assim, ele tinha... Né, complemento. Além de um complemento, ele tinha uma fuga ali, onde ele não usaria o salário dele e o cartão servia para custear algumas dívidas que a gente tem no dia a dia. Né? E com a retirada desse cartão, a sensação que o servidor tem é que o seu salário foi cortado ao meio. Né? Então é muito difícil hoje, e essa sensação do cartão é devido aos baixos salários, é devido tudo o que acontece hoje na municipalidade, é o reflexo hoje da crise, entre aspas, também. Na crise que eu digo é no sentido do comércio. O cartão foi lançado, a ideia maravilhosa, está de parabéns na municipalidade nesse sentido do cartão, para fomentar o comércio local. Foi maravilhosa. Né? Só que hoje o servidor passou a ter aquele cartão como salário. E você arrancar de uma hora para outra, muitos que tinham compromissos, que fizeram prestações, você tirar de uma hora para outra, é muito difícil para o servidor hoje conseguir se reestruturar com o salário que ganha. Vereador Ricardo de Oliveira, o Ricardo Queixão, o senhor como parlamentar da base aliada, o que pode falar sobre a questão do abono? Eu assino embaixo, o que o César está falando é verdade, porque assim, o servidor já acostumou, né? Ele já vai fazer compra, tudo que ele vai fazer, ele pensa primeiro no cartão do servidor. É para ele não poder usar o dinheiro dele. Então, com o cartão, ele automaticamente faz a compra, que nem o César falou, paga imobiliária, faz de tudo um pouco com aquele cartão. Tem até um assessor meu que ele mexia o motor do carro dele, ia lá e pagava com o cartão. Só que hoje também, que nem eu falo, diante de toda essa crise, toda essa problemática que tem hoje, tá dando todo esse problema. Eu ia hoje, é porque não deu para mim lá, eu ia procurar a prefeita para mim poder saber como que está essa situação, para mim poder dar um parecer melhor. Enquanto eu não falar com ela, não tem como eu chegar e falar, externar alguma coisa, se realmente vai ou não continuar dando. Porque uns falam que sim, outros falam que não. Então, primeiro eu tenho que procurar saber com a prefeita para poder falar diretamente o que é para o servidor. Como que vai ser, se vai ter ou se não vai ter. Por falar em prefeita, seu projeto sobre o fraudário foi aprovado nesta Casa de Leis. O senhor também vai conversar com a prefeita para ver se ela sanciona ou não? Olha, Ademir, creio eu que não vou precisar nem conversar. Eu acho que automaticamente ela vai sancionar, assim como ela sancionou aquele da parada do ponto de ônibus e tal, do pessoal de madrugada, né, das 10 da noite às 5 da manhã. Parar em qualquer local, né? Isso, então automaticamente, porque é uma coisa que é bom não só para nós, né, mas principalmente para o cidadão cubatense que vai ao restaurante, vai na rodoviária e automaticamente o filho faz aquela necessidade e ele tem onde trocar o filho, né? Coisa que eu já passei lá no restaurante, no Casqueiro, e não tinha onde trocar. Teve que trocar no carro, vereador? Dentro do carro, minha mulher teve que trocar a criança, então assim, é complicado. Naquele calor absurdo? Dentro do banheiro também não dá, porque e a higiene? Fica onde? Vai trocar em cima da pia? Então não dá. Então hoje, automaticamente, assim que ela sancionar, eu mesmo vou procurar saber se já está sendo cumprida, porque o restaurante, por exemplo, que cumprir a lei, ele vai ser beneficiado com um cliente a mais. Porque outros clientes vão falar, vai em tal lugar que lá tem fraudário. Não é verdade? Tem um lugar que não tem, o cara fala, não vou lá não, vou no outro aí que tem fraudário. Então eu acredito que com certeza absoluta ela vai sancionar e automaticamente as pessoas vão se adequar a isso. Já que o vereador Queixão fez um corta-luz, eu vou aproveitar para pegar a palavra dele. Ele falou que foi autor também da lei que faz com que os ônibus, depois de um determinado horário, parem em qualquer lugar para evitar violência, roubos, assaltos. E o vereador César apresentou requerimento recentemente pedindo a cobertura dos pontos de ônibus. Eu já sofri com isso, vereador César. Eu tive o carro assaltado no mês de julho e eu não comprei outro carro ainda. Eu tenho usado alguns pontos de ônibus da cidade. E nem todos têm a tal cobertura. Se não tiver guarda-chuva, fica numa situação, como diria Ademir Quintino, periclitante, vereador. Não, é verdade, Ademir. Até foi objeto hoje. O senhor apresentou o requerimento sobre isso, não é isso? Sim, apresentei na última terça-feira, onde foi aprovado.
né, onde a gente pede não só a cobertura, mas algumas informações também, né, quanto a essa concessão dada para a empresa Translíder, se não poderia, dentro dessa concessão, que a própria empresa Translíder, ela gerisse essa questão dos pontos de ônibus. Muitos estão sem coberturas, vereador. A maioria, 90% hoje não tem cobertura. Exatamente. E é como eu falei na última terça-feira, Ademir. A gente às vezes fala a cobertura do ponto de ônibus, é uma coisa simples, tem tantos problemas na cidade, tem, mas é um deles. Né? O último censo deu que nós temos na cidade de Cubatão quase 35% de idosos na cidade. Dá tudo isso. Idosos, sim, é o último censo de 130 mil habitantes, 35% são idosos a partir de que hoje, idoso a partir de 60 anos já é idoso. Mais de 40 mil. Então você tem uma noção da realidade da nossa cidade, entendeu, Ademir? Então assim, o idoso que precisa do pronto-socorro, você vai ali na Martins Fontes, um ponto mais próximo ao ponto-socorro, não tem cobertura, não tem um banco. Se o idoso precisar se dirigir até o pronto-socorro através do transporte coletivo, se ele sair do pronto-socorro, se ele for lá com uma gripe, ele sair do pronto-socorro e estiver chovendo, é capaz que ele chegue em casa com pneumonia, porque ele vai ficar ali no ponto. Se não tiver guarda-chuva, vai ficar na chuva. Ele vai com a doença e volta com 4. E volta com 4. Então, assim, acho que é o mínimo de respeito e conforto que a gente dá para a nossa comunidade. E eu não digo, não, Ademir, só os idosos, não. Nós temos várias crianças do ensino médio que muitas vezes usam o transporte coletivo, através até do cartãozinho, que saindo da escola não tem um ponto coberto. Se não tiver o guarda-chuva, material didático, né? todo. Então molha mochila, molha caderno, né? É difícil. Né? E a nossa realidade aqui hoje, que a gente vê na cidade, é que muitas das vezes, acho que uma simples parceria resolveria. Ou uma parceria com a Translíder, ou uma parceria, como foi aprovado um projeto... Patrocinador que bancasse os pontos e colocasse o merchandise dele. Boa, Ademir, é isso que a gente sugere. Que uma empresa, que a empresa banque, coloque lá o seu logo, de alguma forma, mas que a gente tenha os pontos de ônibus, pelo menos com o mínimo de dignidade possível, para aqueles que usam o transporte coletivo na nossa cidade. Então o intuito foi esse, foi essa informação, o por que não fazer algumas parcerias e que todos os pontos, né, da cidade fossem cobertos e com bancos para que os munícipes pudessem sentar. Já que o vereador Queixão deu um corta-luz para o César agora deu um corta-luz para o vereador Queixão. Falamos em ponto de ônibus, lembrei de asfalto. Vereador Queixão, como é que está o asfalto lá da Vila dos Pescadores, que o senhor no último programa disse que estava em vias de conversar com a prefeita, a Rua Coronel Vilar, a Rua São Jorge, a Cidade de Deus, todas as ruas próximas ali onde está sendo construído o viaduto Rubens Paiva, no bairro da Vila dos Pescadores, realmente elas vão receber a camada de asfalto ou não? Ademir, eu conversei primeiro com a prefeita, depois eu falei com o secretário, e eu tinha entrado com requerimento aqui, foi aprovado também, e levei até ela. Então ela me garantiu sim que ia asfaltar, né, as últimas 3 ruas, até porque quando foi lá atrás que eu era candidato ainda, foi um pedido meu para asfaltar a Ferroviária 1 e 2, toda a extensão da vila ali, ela asfaltou, coisa que passou Ficou bom ali. Ney Serra, Passarelli, Clemon, e nenhum deles tiveram a capacidade de asfaltar. O senhor me dá um corta-luz? Com certeza. Ficou excelente aquilo. Quando tem que falar mal, a gente fala, quando tem que falar bem, a gente fala. Agora, o que colocaram de carro parado e ninguém tira carro ali do lado, carro sem condições, é um absurdo, vereador. Alguma providência tem que ser tomada. Agora ficou muito bom a parte do asfalto. No caso, ele já tem que se conscientizar. Porque não tem bom senso. E não tem bom senso. Infelizmente, é a pura realidade. O morador acho que tinha que ter bom senso, até porque quando a ambulância vem, ela precisa de espaço. E ela tem dificuldade. ainda ela tem espaço. Agora, na Amaral Neto, não tem. Tem dificuldade. Não consegue nem virar a ambulância. Então, assim, essas 3 ruas, Coronel Vilar, São Jorge, Cidade de Deus, vai ser maravilhoso, porque a população ali, a vila é um bairro que cresceu, né? Ela ia até aqui, agora cresceu mais para cá e criou-se essas 3 ruas, né? São então, novas. automaticamente, são novas, só que ainda está na terra. E essas 3 ruas, já foram lá, o pessoal comigo da Terracom e tudo já mediu. Então, creio eu que até o final de dezembro ou início de janeiro já está sendo asfaltado. Então, o senhor tem condições de afirmar que até o final do verão, com certeza essas ruas estarão prontas? Com certeza absoluta. Perfeito. Este é o programa Questão de Ordem, que está recebendo os vereadores César Silva Nascimento, do PDT, e o vereador Ricardo Queixão, do PMDB. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Retornamos para o segundo e último bloco da edição do programa Questão de Ordem de hoje, que recebe os parlamentares e vereadores desta Casa de Leis, vereador Ricardo de Oliveira, o Ricardo Queixão,
e o vereador César da Silva Nascimento, conhecido mais apenas pelo prenome César. Vereador César, como é que está aquela reforma da Vila São José? Foi feita algum tempo atrás, não ficou legal do campo, e agora o senhor está correndo atrás aí para que a reforma efetivamente seja concretizada? É o Executivo Municipal que está realizando? Ou é o vereador César, através de amigos e patrocinadores, que está conseguindo sensibilizar para que aconteça a reforma naquele campo? Então, Ademir, é até um fato triste para aquela comunidade, que ali... É o campo de madeira, né? É o campo de areia, que é ali na rua São José. Que é na rua São José ali. O que acontece? Esse campo ele foi reformado, ele teve todo um aparato, colocaram tela em volta, colocaram alguns tubos para melhor adequá-los para o uso daquela comunidade, para que a bola também não pegasse algumas casas e tal. E em 2013, 2012, foi 2013, se eu não me engano, foi entregue a obra, ficou muito bonito, por sinal. Mas esse campo de areia não tem um seguro? Isso, então, o que acontece? O que a gente questiona, Ademir, o que a gente questiona é que a empresa que fez aquela reforma, entregou em 2013, todo o contrato que é feito com a municipalidade, assim, a informação que nós temos, há uma garantia de 5 anos, né? E o que acontece? Em 2013 houve aquela chuva, aquele temporal, uma ventania, e derrubou-se toda a tela em volta. E ninguém tomou providência. E até hoje fica a comunidade fazendo gestão junto à municipalidade, e a municipalidade nada. E assim, o que a gente cobra é o seguinte, o que nós pedimos a informação? Qual que é a empresa, se há realmente 5 anos de garantia e um memorial descritivo da obra. Foi a TUME, vereador? Não sei te confirmar com precisão se foi a TUME, não sei te precisar. Mas o que a comunidade questiona, Ademir? Que logo após a entrega da obra, todos os tubos que seguravam a grade, a tela, estavam enferrujados. Em pouco tempo, hein? Em pouco tempo. E além de ter pouco tempo, como você usa o material dessa forma, num lugar que vai ficar exposto às intempéries, vai ficar exposto ali a chuva, sol, um material que ele... Baixíssima qualidade. Então, assim, nós queremos ver memorial descritivo, queremos ver que de forma dá para a gente ajudar a municipalidade a acionar essa empresa que fez a obra judicialmente. Se for realmente culpa da empresa, que nós acionemos, nós estamos ajudando a municipalidade. Mas enquanto isso não acontece, vocês estão tomando alguma providência, não? A própria comunidade está tomando as providências ali para remediar o problema. A própria comunidade cercou ali de bloco o campo para que a areia não vá com a chuva. A própria municipalidade, inclusive o seu Manuel, mandar um abraço para o seu Manuel. A própria comunidade é que juntos estão fazendo o papel da municipalidade. O seu Manel, que é o rapaz que eu citei agora, mandar um abraço para ele, fez um parque de diversão para as crianças ali do lado do campo, uma coisa mais linda. O seu Manel, ele juntamente com a comunidade ali, o Silvio e outros amigos, se uniram sozinhos, sem um poder público dar um prego, sem ninguém, nenhum político ajudar em nada. Eles sozinhos, junto com os amigos e vizinhos, fizeram ali, deram um tapa no campo ali, uma ajeitadinha. É aquele campo onde o veterano do Santos jogou alguns tempo atrás contra o veterano do Corinthians. Positivo, se eu não me engano, esse jogo foi em 2012, se eu não me engano. Exato. Acho até que foi a pré-entrega, é esse campo que hoje está acabado e colocam a culpa na comunidade. Gente, espera aí. Tem que usar, o campo está lá para ser usado. Não, e outra, uma bolada... eu estou errado? Não, e outra, Ademir, uma bolada na tela não derruba. São quase 50 metros de tela em volta do campo, ou mais de 50 metros, eu estou colocando aqui, mas acho que até mais de 50 metros em volta do campo. Uma bolada não derruba aquilo. Aí estão colocando uma comunidade que levou, gente, levou porque estava no chão, caído, despedaçado, ia deixar no meio da rua para os carros não passar. Então, assim, eu acho que essa pequena falha entre o poder público e a comunidade, essa lacuna criada, é que muitas vezes a comunidade não é ouvida, né? E por isso que as pequenas coisas que podiam ser feitas de grande impacto para a comunidade não é feita. Da mesma forma que a briga que nós temos hoje com a LL, do campo do Morro do Índio. Bem lembrado. É uma briga que a gente tem também, não só ali, estão acabando com a Vila Esperança. Hoje a Vila Esperança está em estado de calamidade pública. Aquele povo que mora ali está pedindo misericórdia.
Sofrido. Né? Muito sofrido. Sofre quando chove, porque tampa os buracos e os carros caem tudo dentro. Chove quando faz sol, porque a poeira entra para dentro das suas casas. E a maioria das crianças que tem problema respiratório, que nós temos muitas na cidade, ataca bronquite, asma e tudo, não consegue deixar a janela aberta. Então, assim, o sofrimento que aquela comunidade está passando, e nós não vemos sensibilidade do poder público quanto àquela comunidade. Né? Então é muito dolorido você andar na nossa cidade hoje, em alguns aspectos, e você conseguir conversar com a comunidade. É muito difícil pela situação que alguns bairros vêm passando, Ademir. Vereador Ricardo Queixão, o senhor tem um projeto de lei que pede a cobertura dos estacionamentos dos supermercados da cidade. Como é que está essa situação? Ainda está em tramitação, né? E assim, automaticamente ele pede para cobrir 50% do estacionamento. 50%. E para dar prioridade para as mães deficientes, né? E porque assim, automaticamente você vai com seu filho e está chovendo, e se você tiver pelo menos aquela vaga reservada no estacionamento do mercado e outros mais, você pega, deixa seu carro, sai, não precisa usar o guarda-chuva e já dentro do mercado mesmo você já entra ali, sai do estacionamento e entra dentro do mercado. Hoje não, hoje você já está ali, fica na chuva, tem que abrir, às vezes uma mãezinha está com o filho no colo, se for gêmeos que nem a minha, ela pega de um lado, pega do outro e o guarda-chuva, como é que ela vai fazer? Né? Então é assim, já estando sobre a cobertura ali, automaticamente ela sai dali e já entra no mercado, para ela, principalmente para a mãezinha ou deficiente, vai ser maravilhoso, é uma coisa que vai ser espetacular em Cubatão. E já foi aprovado pela Casa de Leis ou ainda não? Não, ainda não foi pautado ainda não. Eu estou rezando, correndo muito, para que o presidente peça para o jurídico pessoal analisar rapidamente para ser pautado esse ano ainda. Antes do recesso. Com certeza. E o senhor tinha um projeto que ia ser votado na última terça-feira? Explique do que se tratava. É da conscientização e humanização, né? Exatamente. Na realidade. Isso, dia 9 de agosto, a partir do dia 9 de agosto, para ter mais, para você entender, ou o telespectador entender, ter um pouco mais de amizade entre o cidadão hoje cubatense e o pessoal do trânsito, né? Na realidade, o motoqueiro, o motorista, hoje não tem aquela educação, digamos assim, e aquela paciência com o munícipe. E o munícipe também com o pessoal que anda de carro e moto. É recíproco. Então é assim, a recíproca é verdadeira. Então é assim, automaticamente para ter um pouco mais de paciência, para ser um pouco mais humano, né? Um pouco mais amigo. Então, tá aí o porquê desse dia, né, da humanização, que está dia 9 de agosto, se não me engano, que está no projeto, é isso mesmo. Eu acho até que devia ir mais longe, viu, Queixão? Eu acho até que deveria ir mais longe. De que forma, vereador? É porque assim, quando o vereador, e até entendo que ele quis colocar nessa questão dessa amizade, a humanização no trânsito, do pedestre... E educação também. Com os veículos automotores, né? Nós víamos conversando, e até eu sugeri para ele, para que montasse um projeto de lei onde obrigasse as autoescolas da cidade a trabalhar essa humanização. Sim. Porque todo motorista... É o primeiro exemplo. Sim, todo motorista, ele é pai de família, ou mãe de família, ou ele vem de uma família. Então o próprio motorista vai passar para os seus entes em casa essa conscientização, não só da parte quando você está como pedestre, ou quando você está atrás de um veículo automotor. Né? Então eu acho que deveria ser obrigado nas escolas hoje, nas autoescolas, né? E isso eu sugeri. A CMT mesmo também. Né? A própria CMT, para que houvesse essa conscientização. Em que sentido, Ademir? Parar nas sinalizações, nas faixas de pedestre, respeitar o pedestre quando coloca o pé na faixa de sinalização, né? Então, assim, algumas questões básicas e pequenas, mas que vai transmitir uma segurança, né? Como eu vinha falando contigo, é até objeto de um requerimento que aqui eu apresentei também, quanto às mãos de direção da Vila Nova, para que a CMT faça um estudo, para que mude, veja a melhor maneira, né, para melhor aproveitar o trânsito na Vila Nova e as ruas do bairro Vila Nova, né? Porque tem ruas ali que fica sem condição para carro de um lado, para carro do outro. Verdade. E você não consegue, como é mão dupla, você não consegue transitar. Verdade. Devido ao número de carros que nós temos hoje, a cidade não foi planejada para o número de veículos. Faltou o plano diretor. Né? Não foi planejada para isso, né? Contrapartida, Ademir, contrapartida, vem de encontro com o projeto do vereador Queixão, que os carros andam desordenadamente, não há sinalização na rua, eles não param para pedestre, às vezes criança passa correndo, o carro já vem a milhão, porque tem que passar logo o cruzamento. Então, assim, eu acho que é válido, é maravilhoso o projeto. Eu até comentei com ele, onde ele via, acho que ampliar
para que obrigasse, ser uma das matérias hoje nas nossas escolas da cidade, esse respeito ao pedestre, bem como o respeito do pedestre para com os veículos automotores, respeitando o sinal de pedestre, olhando, porque se ele está na faixa de pedestre, não atravessando fora da faixa de pedestre, atravessando de qualquer forma. Então, assim, eu acho que é recíproco. Acho que você ensinar isso na autoescola para os motoristas, os próprios motoristas chegarão em casa e levarão isso para os filhos e para a esposa e para os demais, né, familiares. Então, acho que é válido, sim. Só a critério de sugestão na época, eu falei com o vereador Queixão, espero que ele dê seguimento e que a gente consiga, assim, ter essa paz no trânsito. Na ciclofaixa que o vereador pleiteou lá no Casqueiro, acontece isso, vereador? Acontece. Hoje eu vejo até o pessoal com carrinho de bebê. Ali virou um acostamento, na realidade. Hoje você vê ciclista, você vê carrinho de bebê, você vê pessoas... Então, só que tudo no seu tempo. Até Cooper, né? Até Cooper o pessoal fazendo. Então, assim, você fica muito feliz porque você vê que aquela sua intenção que você colocou em prática está valendo. Você passar e você vê as pessoas que nem coloca aquele, não sei nem o nome, antes era o mesmo, né? Antes, não sei se é isso agora. É o iPhone. Coloca o seu fone. Coloca o fone, tá andando, tá fazendo Cooper, alguns caminhando, mas ali naquela faixa. E o carro não invade aquela parte. Então, é gratificante você passar de carro e você vê as pessoas ali, seguindo aquilo que você queria. Então, você percebe que, na realidade, quando você faz uma coisa, você educa o cidadão, ele também coloca em prática. É que nem o César falou agora. É a questão de educação, tanto na autoescola, quanto principalmente a CMT. O senhor teve essa ideia baseado nas ciclofaixas do prefeito Haddad em São Paulo ou foi uma mera coincidência? Não, foi antes da dele. Antes da dele. Na realidade, ele se baseou na minha. Você está fazendo escola então, vereador? A gente aqui é mais ligeiro que eles em São Paulo, né? Não, ou diferente, né, Ademir? Ou realmente... De que forma, vereador? Realmente, acho que o PT está pulsando mais forte nas veias do meu amigo Queixão, Ricardo, né? Porque o Haddad deve ter passado essa... Não, a minha foi primeiro que a dele, pô. Quando eu fiz o requerimento... Ele passou bastante, Ademir. Depois que ele viu, acho que ele deve ter passado aqui. Eu acho que é legal a intenção do vereador Queixão, bem como eu me recordo aqui, me recordo meados de 2002, 2004, né, um vereador Serjão do Karatê lá do Casqueiro, saudoso Serjão, mandar um abraço para ele, que passou por aqui. Boa. E o sonho dele, ele brigou muito pelaquela ciclovia ligando Casqueira à Ilha Caraguatá. Verdade. Né, eu lembro que foi uma briga árdua. Então, acho que é válido essa briga do vereador Queixão. Eu só não concordo com algumas ciclofaixas em alguns locais da cidade que eu acho que você expõe ao risco a população. Por exemplo, quando queriam criar embaixo do viaduto 31 de março, descendo ali eu acho que era um local muito perigoso. Recuaram, a CMT recuou na época, nós estivemos conversando, eles recuaram. Né? Até mesmo porque nós temos histórico e estatística de vários acidentes que aconteceram ali, embaixo do viaduto 31 de março, que se colocassem aquela ciclofaixa puxando 1 metro e quase 2 metros do calçamento para dentro, ia causar acidente, iam levar a acidentes fatais, né? Tendo em vista que nós temos vários acidentes ali, inclusive acidente de cara que errou a entrada para vir direto aqui e cortou direto para o outro viaduto. Verdade. Né? Então, assim, é complicado. E tem locais que, como o vereador Queixão colocou, a ciclofaixa, o motorista respeita, né? Acidentes acontecem. Eu só acho que deveria ser feito, em vez de aqueles luminosos, eu achava que deviam colocar uma muretinha que garantisse mesmo que o carro não passasse para o outro lado. Só se fosse de forma abrupta, né? Senão teria eu já tô cansado uma segurança. Sim, para levar mais segurança para aquelas pessoas que usam aquele espaço. Né? Até mesmo porque nós somos sabedores aí que em alguns locais o pessoal não respeita a ciclofaixa, coloca carro em cima, estaciona carro. Então, assim, é complicado. Mas por que coloca? Facilidade. Quanto maior, se você dificultar, né, que os carros entrem ou que um carro invada aquilo ali para pegar alguém, eu acho que é bem melhor. Mas a ideia é maravilhosa. Eu acho que nós vivemos no mundo hoje e no momento onde todos têm que valorizar a saúde, fazer caminhada, correr, andar de bicicleta. E acho que o vereador Queixão está de parabéns. Vereador César, gostaria das suas considerações finais, agradecer as suas explicações e obrigado mais uma vez pela participação no Questão de Ordem. Seja bem-vindo sempre. Demir, eu que agradeço, tenho que te agradecer sempre pela oportunidade que você nos dá aqui de estar
nessa interlocução com a nossa comunidade, batendo esse papo gostoso aqui com você, com os seus convidados. Mandar um abraço a todos aqui da TV Câmara que fazem isso aqui acontecer. E sempre convidado estarei aqui, porque é maravilhoso a gente poder falar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo para a nossa comunidade. Eu que agradeço, sempre convidado, será um prazer. Vereador Ricardo de Oliveira, o Ricardo Queixão do PMDB, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, pela forma como o senhor se apresentou. Volte sempre, vereador. Obrigado a todos vocês, obrigado até pela presença do meu amigo César aqui, uma pessoa que eu sempre admirei quando nós éramos assessor, eu de um vereador e ele de outra, e nós sempre nos damos bem, né? Sempre trabalhamos juntos, nos comunicamos e hoje estamos aqui como vereador trabalhando junto pela cidade. Fico feliz porque ele é uma pessoa muito clara, muito transparente, até parabenizo o vereador César, nunca tive oportunidade, mas parabenizo desde já a sua pessoa, tá? Porque você é uma pessoa trabalhadora, pessoa humilde, as pessoas falam na rua e quando fala, nós temos que falar também. Eu costumo dizer que não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, muito pelo contrário. Se for para elogiar, Ademir, eu elogio. Essa é a minha função. E agradeço a todas as pessoas que me encontram na rua, que me dão o carinho, porque é aquilo que eu sempre falo, quem dá o carinho recebe carinho. Então a você, telespectador, muito obrigado novamente pelo carinho, seja na feira, seja no comércio, seja na cidade, qualquer canto, muito obrigado. E com as palavras do vereador César Silva e do Ricardo de Oliveira e Ricardo Queixão, vamos encerrando o programa Questão de Ordem de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita dentro da programação da TV Câmara. Um forte abraço, muito obrigado, valeu!